Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero que todos vocês aí estejam bem na casa de vocês, certo? Na aula da semana passada, a gente começou a estudar sobre energia elétrica e questões acerca da sustentabilidade, formas de energia, certo? E na aula de hoje a gente vai dar continuidade aqui. Estamos estudando o capítulo 3, certo? Do livro de vocês. Mas antes, como de costume, de iniciar a aula, eu gostaria de fazer uma breve revisão. Então, nós até agora estudamos o capítulo 1 e 2, certo? No capítulo 1, nós vimos a forma que a energia existe e as diferentes características que ela pode ter. Eu falei para vocês que a principal característica da energia é ela poder ser mutável, certo? Ou seja, ela vai poder passar de uma forma para outra. E eu falei para vocês que existem 6 tipos principais de energia, certo? Quem é que lembra? Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia térmica, energia elétrica, energia potencial elástica e energia luminosa, certo? Cada uma com suas características e seus princípios, certo? Falei para vocês também que o nosso corpo ele é capaz também de poder transformar essa energia. A gente pega a partir da alimentação e transforma o alimento em energia química dentro do nosso corpo. E nós pegamos essa energia química e transformamos em outra coisa. Aí pode ser energia mecânica, se nós gastamos essa energia química para nos movimentar. Pode ser energia elétrica, se nós gastamos essa energia para pensar e estudar e aprender. Ou pode ser energia térmica, porque essa energia também é usada para aquecer o nosso corpo, certo? Nós falamos também um pouco sobre fontes de energia. Eu falei para vocês sobre as fontes de energia não renováveis, que são aquelas que são necessárias milhões e milhões de anos para serem formadas, e aí nosso modo de vida enquanto seres humanos consome muito mais do que essa energia não renovável pode ser armazenada pela natureza, certo? E falamos sobre a energia renovável. As energias renováveis não tem como nós acabarmos com ela, porque elas têm grande quantidade, em grande abundância. A natureza demora pouco tempo ou nenhum tempo, né, para produzir, como água, vento, sol, certo? São coisas que estão em grande abundância na natureza. Depois, nós começamos a falar sobre o capítulo 2, sobre a eletricidade. Ficamos bastante tempo aí, quase 1 mês e meio, estudando sobre a eletricidade. Vimos que a eletricidade ela faz com que toda a nossa sociedade dependa dela, porque a gente depende de aparelhos elétricos, como celular, computador, aparelhos de hospital, ou seja, a base da nossa sociedade é construída a partir da eletricidade. Não tem hoje a evolução humana sem a melhoria da energia elétrica, certo? Eu falei para vocês que a eletricidade é um fenômeno natural. Nós não inventamos a eletricidade, nós descobrimos ela, certo? Eu falei para vocês também que, por exemplo, os raios são um grande exemplo da eletricidade quando ela vai ocorrer de forma natural. Os raios podem ser divididos em duas partes. Quem é que lembra? Relâmpagos e trovão. Sendo o relâmpago a parte luminosa, a parte que a gente vê, e o trovão a parte do som. Também falei para vocês que, pela luz ser mais rápida que o som, nós primeiro sempre vamos ver os raios, que é na sua parte de relâmpagos, né, que é a parte luminosa, e depois vamos escutar, porque a luz é mais rápida que o som, certo? Depois nós falamos sobre carga elétrica, falamos sobre o átomo, e o átomo vai ter no seu núcleo, vai ser constituído por nêutrons e prótons, e na sua eletrosfera vai ser formado por elétrons, certo? Falei para vocês que a eletricidade é dividida em duas partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Tendo o eletromagnetismo sendo a única parte da eletricidade que a gente não vai estudar aqui no 8º ano, certo? Vocês só vão estudar lá no 9º ano. Aí nós começamos a falar sobre uma área da eletricidade chamada de eletrostática, que vai estudar as cargas elétricas em repouso, elas sendo armazenadas
questão de repulsão e atração. Repulsão é quando eu tenho cargas opostas e elas se atraem. Repulsão é quando eu tenho cargas elétricas opostas e elas se repelem, certo? Eu tenho uma negativa e outra negativa, se elas se chocarem, elas vão se repelir, certo? Que é chamada de repulsão. E tenho atração, que é quando eu tenho uma carga positiva e outra negativa, e elas vão se atrair, certo? Falei para vocês que existem 3 formas de nós eletrizarmos o corpo. Aí, quem é que lembra? Temos o atrito, o contato e a indução, certo? Também falei para vocês sobre uma fórmula que nós podemos calcular a quantidade da carga elétrica, que é carga elétrica igual aos números ou de prótons ou de elétrons em excesso, só pode ter um ou outro em excesso, vezes a carga elementar. Carga elementar, que eu também falei para vocês que é 1,6 vezes 10 a menos 16, certo? Também falamos sobre os princípios de conservação de cargas, onde eu citei que a eletricidade ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, assim como a energia em geral, né? Falei para vocês também sobre os campos elétricos, que são formas de atração dos corpos. Depois nós falamos sobre os condutores, que condutor vai ser qualquer propriedade que vai poder transmitir eletricidade e vão possuir grande propriedade de transportar essa eletricidade e podem ser grafite, diversos metais aí, o principal exemplo dele é o alumínio, certo? Nós falamos sobre os condutores do subtipo metálico, que são condutores feitos de metal, que são muito usados aí na distribuição de eletricidade nos bairros, nas ruas e etc. Falamos sobre o isolante. O isolante, se o condutor ele vai transmitir, o isolante ele vai barrar a eletricidade, certo? E o isolante pode ser definido como tudo aquilo que tem dificuldade em conduzir eletricidade. Então nós temos plástico, madeira, borracha, porcelana, vidro, ar, o ar que nós respiramos tem dificuldade de transmitir eletricidade. Então, tudo isso são considerados isolantes, certo? O que não é isolante é condutor. Depois nós começamos a falar sobre eletrodinâmica. E eletrodinâmica vai ser o estudo da eletricidade, sendo que, se na eletrostática eu vou ter os elétrons parados, na eletrodinâmica eu vou ter os elétrons em movimento, certo? Porque a eletrodinâmica estuda principalmente as correntes elétricas. E uma corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado de elétrons, certo? E uma corrente elétrica ela pode ser de 2 tipos, contínua ou alternada. Uma corrente contínua é aquela que sempre vai seguir a mesma direção e sentido. Já uma corrente alternada não, ela vai poder mudar sua direção e seu sentido, certo? As correntes contínuas, por elas seguirem sempre a mesma direção, elas não podem percorrer grandes distâncias, certo? Já as alternadas não. Por elas poderem mudar de direção, elas podem percorrer grandes distâncias. As contínuas nós temos no uso de aparelhos pequenos, como celulares, etc. E nas alternadas, nós vamos ter a fiação elétrica, o uso de telefone, de internet, tudo isso é feito a partir de correntes alternadas, certo? Eu também falei para vocês que o efeito ocorrem efeitos, né? Ocorrem consequências desse transporte de eletricidade. Por quê? Os elétrons estão sempre na mesma ordem e sentido, certo? Essa movimentação de elétrons vai gerar uma consequência. E essa consequência pode ser benéfica ou maléfica, aí dependendo da intensidade. Falei para vocês que existem os efeitos da corrente elétrica. Existe o efeito térmico, que é o aquecimento da região onde os fios passam. Existe o efeito luminoso, que é a produção de luz. E aí, quando dá um pipoco, um fio elétrico, dá uma luz, né? A gente às vezes consegue até ver. O efeito magnético, que é a atração de metais ou de ímãs, né? Para a região onde a corrente elétrica está passando. Efeito químico, que é uma alteração química, principalmente em líquidos, certo? Também falei para vocês os tipos de gerador. Gerador sendo as máquinas, os equipamentos responsáveis por transformar qualquer tipo de energia primária em energia elétrica. E aí a gente tem o gerador mecânico, que vai transformar energia mecânica em energia elétrica. Temos geradores químicos, que vão transformar energia química em energia elétrica. Temos os geradores térmicos, que vão transformar energia térmica em energia elétrica. E os geradores eólicos, que vão transformar energia térmica em energia elétrica, certo?
Depois nós falamos sobre o circuito elétrico. Pedi para vocês fazerem um trabalho, né? Desenhar um circuito elétrico, etc. E o circuito elétrico ele é formado por 4 partes. Nós vamos ter o gerador, que é onde a energia vai ser produzida, o condutor, que é a região de condução da energia, o resistor, que é o material que vai impedir grandes mudanças, né? Grandes mudanças de alteração de temperatura. Ele vai controlar essa passagem. E o interruptor aí, que é o botão de liga e desliga, certo? A gente tem um interruptor da nossa casa, né? Que é bem... Quando desliga é porque toda a energia da casa para, certo? Eu falei também para vocês que a energia luminosa da casa consome até 20% da energia, até 20% do gás de energia da nossa casa é pela energia luminosa, certo? Depois nós falamos sobre as energias elétricas e seus impactos, certo? Eu falei para vocês que existem 2 tipos de energia, de fontes de energia, as energias renováveis e não renováveis, e dividi elas em 2 grupos. Nas energias renováveis, nós estudamos energia hidráulica, energia solar, energia eólica, energia geotérmica, energia de biomassa. E na energia não renovável, nós vimos a energia a partir de carvão, de petróleo, de gás natural e principalmente de energia nuclear, certo? E na aula de hoje nós vamos dar continuidade. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade, né, a esse tópico, né, a última parte aqui, o último capítulo, a última parte que estuda sobre energia, certo? E vamos ver a energia elétrica de forma sustentável, certo? A energia elétrica, ela tem como grande característica ser limitada, certo? Para os alunos que não estão acostumados a assistir aula online, essa região aqui que eu escrevo é uma lousa digital, certo? Aí como é que funciona aí para vocês acompanharem a aula da melhor forma possível? Vocês vão copiar aqui, que o grifo aqui que está de verde é o grande título, como eu boto no quadro sempre um grande título, certo? Energia elétrica e sustentabilidade. E vou escrevendo coisas aqui, certo? Essas coisas que eu escrever, vocês precisam copiar, certo? Eu posso... eu sempre vou ler o que eu estiver escrevendo e vou diminuir o zoom, aumentar o zoom, para vocês poderem ler aí copiar no caderno de vocês, certo? A energia elétrica, aqui, ela vai ter consequências, certo? A energia elétrica tem consequências. Quais será que são essas consequências? Vamos ver? Ó, a energia elétrica vai favorecer para o aquecimento global, certo? Informando a vocês que o aquecimento global não é um fenômeno fora da natureza, ele na verdade é um fenômeno natural. O que nós, seres humanos, fazemos é intensificar e agilizar o aquecimento global. Ao invés de ele acontecer daqui a milhões de anos, ele vai acontecer bem mais rápido, certo? A energia elétrica também favorece para a criação de chuva ácida, certo? A chuva ácida é quando eu vou ter poluentes em rios e mares, e esses poluentes são evaporados junto com a água, e aí eles estão nas nuvens. Quando eles estão nas nuvens, eles se juntam com a água e eles são condensados, ou seja, a nuvem que está em estado gasoso passa a estar em estado líquido junto com esses poluentes. E os poluentes caem sobre os materiais aí na rua, sobre nossas peles, etc. E ele literalmente é ácido, ou seja, se é ácido é corrosivo, certo? E para vocês não se perderem aqui onde é cada coisa, eu tento sempre botar essas setas, certo? Vocês não precisam copiar sempre da mesma forma, mas eu boto setas, etc, para ficar mais fácil, para vocês entenderem melhor
a construção aqui do quadro, certo? Outra consequência que a energia elétrica favorece são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, como é que funcionam? Por exemplo, em regiões que são muito frias, há milhões e milhões de anos, tende a se ter um aquecimento, como ao contrário também acontece. Regiões muito quentes tendem a estar ficando mais frias, certo? Isso é um exemplo aí prático de mudanças climáticas. Nós vamos ter ainda, como consequências aí, falta de energia, aqui energia elétrica, em algumas partes do mundo. Certo? Falta de energia elétrica em algumas partes do mundo. Por quê? Essa energia produzida, ela não é bem distribuída. Então, fica algumas regiões sem um acesso de energia elétrica, certo? Também outro fenômeno, outra consequência aqui da energia elétrica é a destruição da camada de ozônio. Mas o que é, professor? Só tão falado aí camada de ozônio. Vamos ver? Para quem também nunca assistiu a aula online, aqui nós temos como anexar a imagem, certo? E aí eu anexo a imagem para vocês entenderem melhor essa imagem aqui, acho que tá bom. Professor, eu não estou vendo, eu vou dar zoom, certo? Aqui está em inglês, certo? Mas como eu sei que vocês gostam bastante de inglês, eu vou deixar. Ó. Ah, não, essa imagem aqui está em português, me desculpa. Nós vamos ter a Terra e a atmosfera, certo? Os raios solares, eles podem ser divididos em 3 grupos. O VA, o VB e o VC, certo? Sendo o UVA e o UVB fazem bem à nossa pele, entretanto, em grande quantidade podem dar câncer de pele, certo? E destruir, matar animais, causar queimadas em grandes quantidades, certo? E a UVC, ela é 100% absorvida, a UVB, a camada de ozônio absorve 95% dela, e a UVA é a maior quantidade de energia que é passada até nós, certo? A camada de ozônio, ela, na verdade, esse termo destruída é um termo muito errôneo, assim, porque a camada de ozônio é um gás. Ela é feita a partir do oxigênio, sendo que o oxigênio que nós conhecemos, que nós falamos, tanto em oxigênio, é o O2, certo? Ó. O O2 vai ser o oxigênio. E o ozônio vai ser o O3. Vou botar aqui do lado. Nós temos O2 e o O3. Ó. O que é que vai acontecer? Quando nós potencializamos a destruição da camada de ozônio, na verdade o que nós estamos fazendo no fundo é potencializando e transformando aqui o O3, que faz parte do ozônio aqui, que é a maior quantidade aqui nessa camada, que vai ser responsável por absorver esses raios, certo? Nós vamos transformar
o O3 em O2. Nós estamos transformando O3 em O2. E devido a esse fenômeno, a camada de ozônio ela deixa de ter grande quantidade de ozônio e ela passa a ter mais quantidade de oxigênio. E o oxigênio ele não consegue fazer a mesma coisa que o ozônio, ele não capta esses raios advindos do Sol, certo? Certo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que nós podemos fazer para mudar essa realidade? E aí? Nós precisamos ter duas atitudes muito importantes. A primeira dela é um consumo consciente. E aqui duas coisas simples, não são difíceis, certo? Que nós temos que sempre nos ater são as seguintes: consumo consciente e o uso sustentável dos materiais e dos objetos ao nosso redor, certo? E para isso, para nós termos essas habilidades, é importante ter as seguintes atitudes que eu vou falar aqui para vocês agora. Vamos lá. Nós precisamos ter uma atitude ambiental correta. Uma atitude justa com o meio ambiente. E também uma é importante termos essas três coisas, certo? Uma, atitudes ambientalmente corretas, pensando sempre no meio ambiente. Também é necessário termos uma atitude justa com o meio ambiente e também atitude economicamente viável, aquilo que vai caber no nosso bolso, certo? Agora vamos para a segunda parte da aula, com um tópico aqui bem importante. 12 princípios de consumo consciente. Eu vou apresentar para vocês agora os 12 princípios para se ter um consumo consciente, certo? Deixa eu só organizar aqui. Caso vocês não consigam ver, caso vocês não consigam ler, estar escrevendo e acompanhando a aula, ou vocês pausem o vídeo aí e copiem, e depois prestem atenção no que eu falo, ou vocês mandam para mim, professor, eu não consigo ver direito o que o senhor escreve.
Aí eu digito para vocês, ou eu posso mandar isso aqui, esse link aqui das coisas que eu escrevi também, para quem quiser, certo? Aí fica a critério de vocês. Os 12 princípios conscientes são o seguinte. O primeiro princípio vai ser o planejamento. O segundo, o terceiro, estou escrevendo aqui, mas quando terminar eu vou explicar um por um, certo? Está aqui. Ó, nós vamos. Existem os 12 princípios de consumo consciente que são os seguintes, certo? E aí, estão conseguindo ver direitinho? Deixa eu ver. Dá pra ver. Primeiro, planejar o que você vai comprar, o que você vai utilizar, como você vai utilizar. Avaliar os impactos dos materiais, certo? Por exemplo, você vai avaliar o quanto uma sacola vai prejudicar o meio ambiente. Ou, dentro da sua casa aí, falando sobre energia elétrica, as compras de, por exemplo, lâmpadas, certo? A lâmpada mais adequada, a quantidade de volts. Não precisa você comprar lâmpadas muito fortes, sendo que os espaços são pequenos, certo? Consumir o necessário, não consumir energia elétrica a mais do que você precisa. Tentar reutilizar o que você consegue, televisão, etc. Separar o lixo corretamente. Pensa antes de utilizar tanto energia elétrica como materiais. Valorizar práticas conscientes, ou seja, se alguém, seu pai, sua mãe, seu irmão, fazem práticas conscientes, não discrimine, não menospreze, né? Valorize aquilo que ele fez, ou um amigo seu, ou um vizinho. Às vezes, com a atitude consciente, a gente tenta
inibir aquela atitude de, nossa, mas você vai ter todo esse trabalho, ao invés de você falar, parabéns pela sua atitude, certo? Valorizar práticas conscientes. Não consumir ou evitar o consumo de produtos piratas. Claro que às vezes é necessário, mas quando você realmente tiver como pagar um produto original, sempre priorize aí as produções originais. Avaliar e informar sobre as qualidades dos serviços. Exemplo, os serviços prestados a você, como internet, coleta de lixo, sempre diga se o trabalho está bom ou está ruim, porque tente argumentar com as pessoas, isso também ajuda muito. Divulgar alguma ideia que você tiver sobre consumo consciente. Cobrar dos políticos que eles tenham pensamentos a favor de políticas que visem melhorar e progredir aí com um pensamento coletivo que vai melhorar o planeta. E, por último, refletir sobre o seu modo de vida, certo? Ver aí o que na sua vida, no seu dia a dia, você faz de errado para tentar diminuir os gastos tanto da energia elétrica quanto da sua produção de lixo, aí, do seu impacto ambiental, certo? Agora vamos aqui para a última parte da aula. Ó, a energia elétrica nas nossas casas. Quem sabe o que é o selo Procel? E aí, quem sabe? Esse selo aqui o conhecido aí selo Procel, um grande avanço para a indústria brasileira, porque ele vai dizer o quanto nós temos de consumo de energia, se aquele aparelho, aquele eletrodoméstico, ele vai ter um consumo de energia bom, médio aqui, B e C, ou ruim, D e E, certo? Por quê? Aqui o A significa que ele consome pouca energia, mas ele entrega o serviço que tem que ser feito. Já se ele fosse ruim, ele ia consumir muita energia e entregar o mesmo serviço, certo? Selo Procel é isso. Ele foi aí criado em 1993, mas tiveram vários avanços aí para ele poder ser colocado em prática. Demorou bastante. Lá para 2005, 2006 foi que ele começou a ser visto aí nas lojas, certo? E ele serve para comparar entre os produtos e dizer quais produtos vão consumir menos ou mais energia. Aí os produtos A e B consomem menos, aí C, D e E vão consumir mais energia, certo? E nós temos como calcular o quanto cada produto gasta. Tem essa. Ó, nós temos essa fórmula aqui, consumo por quilowatt-hora, igual a potência do aparelho vezes as horas que a gente utilizou, dividido por 1000. Certo? Como é que isso funciona? Nós vamos descobrir o consumo do aparelho dentro das nossas casas, certo? A partir do quanto o aparelho gasta, que é sua potência, vezes as horas que nós utilizamos, dividido sempre por 1000. Certo? Copiem aqui essa fórmula. Consumo por kWh igual a potência, que é watts, vezes as horas. Watts é a unidade de medida usada para energia elétrica. Horas é a unidade de medida usada
aqui na fórmula. Ah, mas eu usei 30 minutos. 30 minutos é igual a 0,5 horas. Certo? Assim como 20 minutos é igual a 0,5 seria 13,5. 35, né? Horas. Certo? Sempre converter aí de minutos para hora, caso vocês utilizem aí durante alguns minutos alguns aparelhos. Sendo que isso não é comum, né? Geralmente nós usamos horas e horas, né? Televisão, computador, celular e etc. Aqui está um exemplo. Ó, nós vamos pegar aqui no selo Procel. Ele vai estar aqui o consumo de energia, que vai dar a potência dos aparelhos, certo? Aqui é uma forma, nós vamos descobrir o quanto nós consumimos de energia em kWh. Esse cálculo aqui é usado para calcular nossa conta de energia da casa, certo? Já esse aqui é usado para calcular o gasto de cada aparelho frente ao uso. Nós vamos pegar a potência do aparelho. Vocês podem estar vendo na nota fiscal, na frente do aparelho, a partir do selo Procel, ou na internet mesmo aí, mas tem que botar a marca. Por exemplo, televisão Samsung 42 polegadas. Qual sua potência? Aí ela vai... A internet tem tabela lá, etc. Aí você vai multiplicar pelo número de horas e também multiplicar pelo número de dias do mês, certo? Se você comprou um aparelho no dia 10 e ficou até o dia 30, por exemplo, você usou durante 20 dias. Mas geralmente esse cálculo aqui é feito por 30 dias. Alguns meses vão ter 31 dias, outros meses tem 28, outros meses tem 30. Aí vai variar de mês para mês. É a mesma coisa, multiplicamos aqui o valor, por exemplo. Digamos que esse aparelho aqui seja o carregador do seu celular. E a potência dele é 40. Você deixa o celular aí por dia 6 horas carregando e você deixa seu celular 20 dias aí durante um mês carregando, certo? Aí você multiplicou aqui 40 vezes 6 vezes 20. Vamos fazer essa conta? Ó. Aqui 6 vezes 20 vai dar 120, certo? Vou botar mais para o lado. 120 e depois só multiplicar por 40. Certo? Ó, aí você fez aqui a multiplicação, deu um valor. Após esse valor aí que vai dar, geralmente eu boto a calculadora aqui para confirmar, certo? Nós vamos ter 120 vezes 40, certo? Aí esse valor aí deu 4.800, nós vamos dividir por 1.000, por último. Aí aqui eu vou dividir por 1.000, deu 48. E por último, eu vou multiplicar esse valor aqui pela tarifa de energia, certo? Essa tarifa de energia, ela é muito variável, a gente vai ver por quê. Cada região, cada mês, cada período do ano vai ter um valor, certo? Mas geralmente ela fica entre 6 e 1,2 reais por quilowatt usado, certo? Aí é só você multiplicar esse valor que deu aqui vezes aí a tarifa, que aqui está hipoteticamente 0,6, mas ela tende a mudar. Que deu R$ 2,88, por exemplo, aqui se você usar seu celular, se você carregar seu celular 6 horas por dia durante 20 dias. Aí daria esse gasto aqui, 2,88 centavos. Ah, professor, e por que a conta da minha casa dá tão alta? Porque aí vai depender do uso, né? Se você usar muito, você tende a usar, você aumenta tanto aqui o número de horas, quanto os dias do mês, né? A potência fixa de cada aparelho. Aí você pode aumentar aqui o número de horas, em vez de usar 6, você usa 12, você usa 10 horas. E ao invés de usar 20 dias, você usa 30, 31 dias. Aí vai variar de acordo com cada mês, certo? E por último, nós vamos ter as
bandeiras de energia. As bandeiras de energia. As bandeiras são divididas em verde, amarelo e vermelho, patamar 1 e 2. A bandeira verde é quando se tem uma condição favorável de geração de energia, e a tarifa ela não sofre nenhum acréscimo, a tarifa vai ser sempre essa. A bandeira amarela, nós vamos ter condições de energia menos favoráveis, aí, por conta das condições climáticas, a quantidade de água, etc. E aí sofre um acréscimo, geralmente, aí, na maioria dos estados, 0,010, né? Que aí é menos que 1 centavo para cada quilowatt-hora usado. Então, nós adicionaríamos aqui, essa tarifa no geral, esse valor. E a bandeira vermelha, patamar 1 e 2. Ao do patamar 1, as condições são muito caras, então é necessário gastar mais energia para produzir mais energia, então ela fica mais cara. Aí se acrescenta 0,030 para cada quilowatt-hora usado. Já a bandeira vermelha aí se acrescenta 0,05 para cada quilowatt aqui em período crítico, né? Então, gente, a aula de hoje era isso. Fazendo um rápido resumo aqui do que a gente já viu na aula de hoje. Nós estudamos sobre... vimos que a energia elétrica ela é limitada e ela tem consequências. Ela favorece o aquecimento global, a chuva ácida, as mudanças climáticas, a falta de energia elétrica em algumas partes do mundo. E a distribuição da camada de ozônio também a destruição, né, da camada de ozônio é danificada aí pela energia elétrica. Vimos que nós podemos ajudar a favorecer com isso aqui, ou podemos tentar mudar essa realidade, com o consumo consciente e uso sustentável dos objetos. E é importante para mudarmos essa realidade, atitudes ambientais corretas, atitude justa com o meio ambiente e atitude economicamente viável, certo? Nós ainda temos 12 princípios de consumo consciente: planejamento, avaliação de impactos, consumir o necessário, reutilizar, separar o lixo corretamente, pensar antes de utilizar, valorizar práticas conscientes, não consumir produtos piratas, avaliar e informar sobre a qualidade dos serviços, divulgar ideias de consumo consciente, cobrar dos políticos frente a esses problemas, refletir sobre seu modo de vida, certo? Nós também temos a energia elétrica nas nossas casas e como ela pode nos ajudar. Nós temos o selo Procel, é importante nós sempre tentarmos usar aí o selo Procel de qualidade A. Temos as fórmulas para se calcular o consumo de cada produto aí. A potência, que é quanto o produto consome, vezes as horas utilizadas, dividido por 1000. Ou calcular também a tarifa, certo? Aí vai ser a potência, vezes o número de horas que usamos e vezes os dias do mês, dividido por 1000. Depois desse resultado, nós vamos multiplicar pela tarifa de energia aqui, que está um valor hipotético de 0,6, mas ele é mutável aí, dependendo da região e do período do ano aqui nós vimos, por conta das bandeiras, que vai dar o gasto mensal de cada aparelho. Se você somar todos os produtos da sua casa, você vai ter a conta da energia mensal, certo? Então, gente, na aula de hoje é isso. Obrigado e até a próxima.